Em 1º de setembro de 1983, um caça soviético abateu um avião de passageiros coreano Boeing 747 no céu sobre Sakhalina, resultando na morte de 269 pessoas, incluindo todos os passageiros e tripulantes. O desastre aéreo tornou-se um evento marcante, um verdadeiro ponto de virada na Guerra Fria. Ela não apenas causou um enorme escândalo mundial, mas também levou a um agravamento sem precedentes das já difíceis relações entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa tragédia é bem conhecida, mas poucos sabem que o Boeing de Sakhalina está longe de ser a primeira aeronave civil abatida pelos valentes artilheiros antiaéreos soviéticos. 5 anos antes disso, em abril de 1978, eles atacaram outro avião de passageiros, cheio de pessoas, sobre a península de Kola. E só graças a uma feliz coincidência, além da enorme habilidade dos pilotos, foi possível evitar inúmeras vítimas. O mais surpreendente é que ambos os aviões abatidos por mísseis soviéticos pertenciam à mesma companhia coreana, a Korean Airlines. Então vamos entender o que aconteceu nesse voo fatídico do Boeing coreano, por que ele entrou no espaço aéreo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e como os militares soviéticos agiram naquela situação. Sou Semyon e o Mega Shot Televisão está no ar. Ele ia para Odessa, mas chegou em Kherson. Essa história aconteceu em 20 de abril de 1978, quando um Boeing 707 da companhia aérea coreana Korean Airlines decolou em sua rota habitual de Paris para Seul. No trajeto, havia uma parada programada para reabastecer em Anchorage. O avião transportava 97 passageiros e 12 tripulantes. O comandante da aeronave, 46 anos, era piloto experiente, coronel aposentado da Força Aérea e veterano da Guerra da Coreia. O voo ocorreu normalmente até o avião sobrevoar a Grã-Bretanha, o Atlântico Norte e a Groenlândia. Depois, surgiram problemas para a aeronave. Na região do polo magnético norte do planeta, o equipamento de navegação falhou, incluindo o semicompasso giroscópico. Segundo outra versão, a tripulação errou nos cálculos ao usar valores errados de declinação magnética. O pior é que os pilotos não notaram o erro e seguiram o voo. O Boeing saiu da rota, curvou à direita e se inclinou. Fazendo um grande arco, ele voou quase ao sul, rumo à fronteira soviético-finlandesa. Após sobrevoar Svalbard, o avião se aproximou rapidamente das águas soviéticas. Incidente na península de Kola. O sistema de defesa aéreo soviético detectou o avião a 400 quilômetros da fronteira das águas territoriais. O objeto se movia em alta velocidade na direção de Severomorsk e Murmansk, a uma altitude de 9 quilômetros, sem responder aos sinais de identificação estatal. Mais tarde, Moscou afirmou repetidamente que tentou entrar em contato com o avião, mas todas as tentativas teriam sido ignoradas. Acreditamos nisso. Pergunta retórica. Mas tudo bem. Os oficiais da defesa aérea não conseguiam entender exatamente o que estava vindo em sua direção. Estava se aproximando, começou um verdadeiro caos. Apresentaram várias versões. Mencionaram um avião naval, cuja tripulação esqueceu de trocar o código, um An-12 vindo do mar de Barents e um Tu-95 de reconhecimento. O piloto do 265º Regimento Sergei Slobotikov recordou: "Fui surpreendido ao ouvir a transmissão. Era uma gritaria só. Eu ouvia tanto Murmansk quanto Petrozavodsk. Todos gritavam, todos davam ordens. Durante a discussão, gritavam e desligavam telefones de chefes. Um invasor estranho entrou no espaço aéreo soviético. Para interceptá-lo, enviaram um Su-15TM do 431º Regimento pilotado pelo capitão Alexander Bozov. O que ocorria no Boeing nesse momento? Os pilotos notaram que voavam para o destino errado. Antes de chegar à fronteira com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tentaram contato com a Terra, mas todas as tentativas falharam. O fato de que eles definitivamente não estavam no Alasca ficou claro para a tripulação quando sobrevoaram Murmansk. Era diferente demais de qualquer cidade canadense ou americana. Alexander Bozov se aproximou do invasor e logo o reconheceu como um avião de passageiros. Ele também informou que via folhas de bordo no avião, o que causou uma verdadeira comoção em terra. Isso indicava que um avião canadense da OTAN entrou profundamente no território soviético. Depois, na verdade, Bozov se corrigiu, informando que havia uma inscrição em caracteres asiáticos na fuselagem e a imagem de uma cegonha no estabilizador de cauda.
Ficou claro que o espaço aéreo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi violado por um avião de passageiros. Não foi possível comunicação entre as aeronaves. Fontes soviéticas afirmaram que o caça de Bozov acenou repetidamente com as asas para o invasor, tentando obrigar o avião de passageiros a segui-lo. Como realmente foi, não se sabe, mas depois de um tempo, o Boeing mudou de curso e seguiu em direção à Finlândia. Restavam cerca de 80 quilômetros até a fronteira, algo em torno de 6 a 7 minutos de voo. Já o capitão do Boeing sul-coreano, Kim Chan-kyu, descreveu os acontecimentos de uma forma totalmente diferente. Ele afirmou que viu o caça soviético, sinalizou para ele com as luzes da aeronave e até tentou se comunicar com ele na frequência internacional. Infelizmente, sem sucesso. Essas tentativas foram registradas pela Torre de Controle de Tráfego Aéreo da Finlândia. Segundo testemunhas, em terra, demoraram para decidir o que fazer com o avião. O piloto recebia ordens simultâneas do Comando da Defesa Aérea e do Corpo, frequentemente contraditórias e acompanhadas de ameaças de tribunal militar. No final das contas, Bozov recebeu a ordem de atacar e destruir o invasor, pois o combustível do seu avião estava acabando. Para honrar o piloto soviético, ele fez de tudo para convencer seus superiores a desistirem dessa ideia, aparentemente por não querer se tornar um assassino de civis inocentes. No exército, há uma ordem de curta distância. O caça lançou 2 mísseis no Boeing. Um errou, o outro atingiu, arrancando parte da asa esquerda, danificando um motor e despressurizando a cabine. Os estilhaços do míssil mataram 2 passageiros. Em seguida, o avião perdeu altitude rapidamente e sumiu dos radares soviéticos. Radares detectaram um destroço da asa, identificado como objeto perigoso, possivelmente míssil ou container de espionagem. Enviaram mais 2 caças para interceptá-lo. O Boeing caiu de 9 quilômetros para 700 metros e entrou nas nuvens. Bozov o perdeu de vista e não pôde continuar a perseguição, pois seu avião estava ficando sem combustível. Mais caças foram enviados ao céu para perseguir o invasor. No final das contas, o Boeing foi localizado. Ele voava a uma altitude de 500 metros e claramente procurava um lugar para pousar. E então os pilotos soviéticos testemunharam um verdadeiro milagre, digno de um lugar de honra na história da aviação. O milagre da Carélia. Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar do milagre no Hudson, quando a tripulação pousou um avião com os motores parados diretamente nas águas do rio Hudson, em Nova York. Naquela ocasião, a habilidade dos pilotos salvou a vida de 150 passageiros. Mais tarde, Hollywood fez um filme bastante bom baseado nessa história, com Tom Hanks no papel principal. O que ocorreu na noite de 20 de abril de 1978 na Carélia foi ainda mais impressionante que os eventos americanos e merece um ótimo roteiro. Após ser atingido por um míssil soviético, o Boeing circulou por 1 hora e 40 minutos em baixa altitude, queimando combustível e buscando onde pousar. Ele cruzou a península de Kola e já estava na Carélia. Ao final, os pilotos pousaram o avião no gelo do lago Karpi Yarvi, próximo a Louki. Como conseguiram fazer isso ainda é um mistério, pois o pouso foi às 23h05 em Moscou, no escuro total. E ainda sem parte da asa, um motor parado, sistema hidráulico danificado e buraco na fuselagem. Não se sabe como os pilotos avistaram uma área razoavelmente plana para pousar um avião tão grande. Os membros da tripulação contaram depois que quase caíram ao tentar pousar em uma linha de trem, achando que era uma rodovia. Eles buscaram um lago com linha costeira reta. Um tinha linha de transmissão acima, outro uma ilha no meio, e só o terceiro atendia aos requisitos. O avião pousou com um trem de pouso baixado mais ou menos no meio do lago, deslizou pelo gelo e parou bem na margem. Aqui os passageiros do avião tiveram sorte mais uma vez. Naquele ano, a primavera na Carélia chegou tarde. No fim de abril, o gelo do lago era tão forte que suportou o peso de um Boeing. Cerca de 2 horas depois, militares e equipes de resgate começaram a chegar ao local do pouso forçado da aeronave. De Paris para Louki. Claro, quem mais sofreu foram os passageiros. Só imagine o que eles tiveram que passar. Ataque de mísseis, mortos e feridos a bordo, despressurização da cabine, avião entrando em um mergulho profundo. Acho que eles se despediram da vida mais de uma vez. O investigador da KGB na Carélia, Valery Desiatkov, recordou que toda a cabine do avião estava coberta de sangue. Mas não por causa de ferimentos. Simplesmente, devido à diferença de pressão, as pessoas sangravam pelo nariz e pelos ouvidos.
e, no geral, sair de Paris glamurosa para, algumas horas depois, se encontrar no meio da neve, na taiga remota, em um país sobre o qual circulavam os rumores mais assustadores no Ocidente, não era exatamente uma aventura agradável. No avião estavam cidadãos de 4 países: Coreia do Sul, Japão, França e Alemanha Ocidental. Para os moradores de Loki, o pouso do Boeing foi um evento comparável à chegada de extraterrestres. Pela manhã, quase todos os moradores correram ao lago para ver o milagre inédito. A maioria provavelmente via um avião pela primeira vez. Eles não puderam se aproximar do avião, que estava cercado por militares e civis armados. Eles não apenas não deixavam os curiosos se aproximarem do objeto secreto, mas também confiscavam suas câmeras sem dizer uma palavra, expondo o filme. Eles estavam armados e se preparavam para o caso de terem que lutar contra sabotadores traiçoeiros que ousadamente violaram a fronteira do país. Mas, na verdade, os sabotadores acabaram sendo civis congelados e apavorados de morte, que tiveram que ser carregados nos braços para fora da cabine. Homens usavam bermuda e mulheres, salto alto. Passageiros e tripulação foram transportados de helicóptero e ônibus ao centro distrital, onde ficaram na casa dos oficiais. Pais com crianças pequenas foram abrigados no hospital local. Próximo ao Boeing, foi montada uma cidade de tendas que abrigou funcionários da KGB, Glavnoe Razvedivatel Noé Upravlenie, e representantes dos principais institutos de pesquisa aeronáutica soviéticos. E como poderia ser diferente? Fontes abertas indicam que retiraram o Sloner, a estação de rádio de emergência, o sistema de drenagem de combustível e coletaram amostras dos materiais em favo de mel da asa. Apesar de desmontarem o 707 completamente, nunca acharam equipamentos de espionagem. Mesmo assim, as autoridades soviéticas acusaram o avião de missão de reconhecimento. Fim da história. Dias depois, os passageiros foram levados de avião a Murmansk e depois enviados para Helsinki. Já o comandante e o navegador foram detidos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por mais uma semana. Parece que foram pressionados a assumir a responsabilidade pelo incidente. No fim, os pilotos assumiram a culpa e enviaram carta de arrependimento ao Soviético Supremo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles foram imediatamente perdoados e rapidamente expulsos do país. Ou seja, aqui também tudo terminou felizmente. Todos voltaram para casa e saíram apenas com um grande susto. Ao chegarem ao Ocidente, o comandante e o navegador disseram não reconhecer culpa nem pedir nada às autoridades soviéticas. O lado soviético recusou-se a realizar investigações internacionais e não entregou os gravadores de voo. Em vez disso, logo após o incidente, foi criada uma comissão governamental liderada pelo marechal da aviação Ivan Pstiga. Ela considerou as ações dos militares corretas e justificadas. Toda a culpa pelo incidente recaiu sobre a tripulação da aviação. Ponto importante: a comissão não identificou de imediato quem ordenou a destruição do Boeing, pois as gravações das conversas do posto de comando do 21º Corpo de Defesa Aérea foram estranhamente apagadas. Nenhum dos pilotos ou comandantes que participaram da interceptação do avião sul-coreano foi punido. É verdade que eles também não receberam prêmios nem novas patentes. O país nunca soube nada sobre o desastre do Boeing coreano na Carélia. A mídia local foi estritamente proibida de escrever qualquer coisa sobre esse incidente. Algumas horas após a catástrofe, apareceu uma breve nota na TASS refletindo totalmente a posição oficial de Moscou. Afirmava que uma aeronave desconhecida entrou no espaço aéreo soviético. Não respondeu aos comandos e fez um pouso em um lago na Carélia. Nenhuma mensagem mencionava a queda do avião ou os passageiros a bordo. Os soviéticos só souberam do caso do Boeing coreano na Carélia durante a perestroika. A União Soviética cobrou $100 mil da companhia aérea coreana pela manutenção dos passageiros e tripulantes do avião abatido. Também foi oferecido a ela retirar o avião, pagando pela sua evacuação. Os coreanos não concordaram com isso, então o avião foi desmontado e as peças foram levadas para um dos aeródromos nos arredores de Moscou. O governo da Coreia do Sul, ou a Organização Internacional de Aviação Civil, não apresentaram reclamações oficiais à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre esse incidente. Na verdade, também era difícil apresentá-las, já que, até 1990, não havia relações diplomáticas entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a República da Coreia. Moradores de Lokhov e região foram muito beneficiados. Assim que a cerca foi retirada, eles correram para saquear e levar tudo o que restou no local do desastre, desde pedaços do revestimento de alumínio até utensílios descartáveis. Dizem que um dos homens locais adaptou 2 assentos da cabine no seu UAZ
e depois usou eles por mais um quarto de século. O comandante da defesa antiaérea, Vladimir Dmitriev, também obteve alguns assentos do Boeing coreano. Ele instalou 12 deles em seu Il-14 particular e depois se gabou disso em suas memórias. Já vimos algo parecido em 2014 no local da queda do Boeing da Malásia em Donbass. O capitão Kim Chang-kil retornou à Korean Airlines e, antes de se aposentar, acumulou 30 mil horas de voo, atuando também como instrutor para jovens pilotos. O destino de outro personagem desta história, o capitão Alexander Bozov, é desconhecido. Após o incidente com o Boeing, o piloto foi logo transferido para o Extremo Oriente, onde desapareceu. Pode-se acrescentar que naquele dia fatídico, o destino ou forças superiores favoreceram o piloto soviético e lhe permitiram evitar o triste destino de ser o assassino de centenas de pessoas inocentes. No geral, nenhum aprendizado foi tirado dos acontecimentos na Carélia. Assim, 5 anos depois, no céu de Sakhalina, a situação se repetiu, agora com centenas de vítimas e grande perda de reputação para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando a propaganda soviética começou a mentir para o mundo sobre o incidente, isso só piorou a situação. No entanto, essa já é uma outra história que está no canal Vi Sem Poucas Subtitre.